Olá para você, mais um episódio do Você Empreendedor. Hoje a gente vai falar de Ópera Capital com o Gustavo, que já está aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo. Beleza, obrigado, Juliano. Já vamos falar um pouco desse começo da empresa, já tem cerca de 3 anos, né? Isso. Como que surgiu a ideia de montar? Vamos lá, eu estou no mercado, Juliano, há 21 anos, mais ou menos, no mercado financeiro, né? Sempre olhando algumas necessidades do mercado financeiro, olhando sempre o ramo de varejo, né? Eu sempre vendo várias empresas nascerem, crescerem, mas nesse período acabarem morrendo por falta de crédito, por falta de oportunidade, por falta de um serviço mais personalizado. E aí a gente começou a entender isso desde a época que eu trabalhava no banco, que o cliente sempre precisava de um atendimento diferente, de um jeito diferente de fazer e de uma personalização de suporte, né, e de atendimento. E aí a gente começou a achar alguns caminhos. Em 2011 eu saio do banco, monto uma antiga operação, essa operação em 2021 a gente vende ela, e aí pós 2021 a gente, percorrendo o caminho que percorremos na empresa anterior, começamos a identificar que podia fazer de um jeito melhor ainda, a gente aprende a encurtar um pouco o caminho, né, aprende aonde está a pedra, onde está o caminho mais curto, e a gente resolveu apostar numa nova operação, num novo jeito de fazer um negócio. E aí construímos a Ópera numa nova vertente de, principalmente pensando em tecnologia, né? Porque o ramo financeiro hoje está muito vinculado à tecnologia, mas tecnologia, né, se resume a um bom atendimento no app e tal, e todo mundo acha que isso é tecnologia. E a gente quis ir por um caminho dizer que a tecnologia vai dar suporte, mas ela vai dar espaço para as pessoas pensarem e gastarem tempo no atendimento personalizado ao cliente. E a tecnologia me ajuda a fazer tudo aquilo que eu não preciso pensar para fazer. Então é isso que a gente se propôs na Ópera desde o começo. Apresenta pra gente o que é a Ópera para quem está em casa conhecer. Legal. Nós somos um FDIC, né, um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Recentemente recebemos uma autorização do Banco Central para se tornar uma instituição financeira. O nosso foco principal é só atender empresas, né, o que a gente fala do B2B, e a gente atende empresas do varejo, né, e do middle corporate. São empresas que faturam no máximo até 50 milhões ano. A gente atua nessa vertente comprando recebível, ou seja, a empresa financia o seu cliente, vende para ele lá em 3, 4, 5 parcelas, e ele precisa antecipar esse recurso para fazer a operação dele girar, para comprar matéria-prima, para fazer a coisa dele andar, pagar funcionário, e a gente faz essa antecipação para ele, dando suporte, dando crédito e dando atenção para ele no crescimento dele. Então esse é o nosso jeito de ser e essa é o nosso grande propósito, é impulsionar os negócios, né, dos empresários para fazer com que eles tenham capacidade e tranquilidade para crescer. Você já tem bastante experiência na área, né? A empresa só tem cerca de 3 anos. Como que Isso. foi para atrair esses clientes para que vocês pudessem, então, oferecer os serviços da Ópera? A gente sempre fala que atrás de todo CNPJ você tem bons CPFs que carregam consigo grandes histórias, né? E essas histórias acabam atraindo, seja cliente, seja funcionário, né? Ou seja, todo aquele ecossistema que pertence a esse negócio é atraído pelo CPF, não pelo CNPJ. Então, quando a gente constituiu a Ópera, com grandes pessoas com histórias maravilhosas, essas pessoas acabam atraindo cliente, funcionário, estrutura para dentro desse negócio. Então eu sempre falo que antes de a gente constituir um bom CNPJ, a gente precisa ir atrás de bons CPFs, que esses CPFs com certeza trarão grandes oportunidades para dentro do negócio. E é isso que a gente sempre buscou. Falou, cara, gente boa, fazendo a coisa certa, do jeito certo, no lugar certo. Eu acredito muito que é assim que a gente consegue fazer a coisa acontecer. E hoje a gente está aqui em Jaraguá do Sul, né? Que foi onde tudo começou, né? Isso. Nós somos, né, a equipe de sócios é natural daqui, então nós começamos aqui, mas hoje a gente atende aí 17 estados, né? Somos em 118 pessoas, dessas 118, 70% está espalhado na área comercial nesses 17 estados, muito com a ajuda de tecnologia, de suporte, de inteligência comercial, então a gente consegue estar pulverizado desse jeito. E mais ou menos hoje a nossa região, Santa Catarina, representa 25% da nossa operação, o restante está espalhado de Brasil afora. Então, Interessante, a maior parte então tá fora. Tá fora, exatamente. Tem 2 escritórios, aqui em Jaraguá e outro tem em Joinville, né? Em Joinville. A gente tem uma sociedade estratégica com uma outra empresa chamada Global Estratégias Financeiras, que é a maior empresa de cobrança do Brasil hoje de B2B. Eles são nossos sócios na operação, então a gente tem um escritório com parte comercial e inteligência comercial aqui e uma parte de suporte em Joinville junto com a Global. Então são os 2 escritórios de matriz que a gente fala. E aí nas cidades satélites, onde a gente tem em São Paulo, onde a gente tem em São José do Rio Preto, onde a gente tem em Curitiba, tem Criciúma, tem Tubarão, a gente tem escritórios regionais para atender essas estruturas. Mas sempre focado aí na área comercial. E qual que é hoje a região que vocês mais atendem, que tem um fluxo maior de clientes? Hoje o sul do Brasil, né, se a gente somar os 3 estados do sul, são os maiores
prepulsores, né? Ou seja, eu sempre brinco que é a nossa casa, né? O nosso quintal. E eu sempre fui a favor da estratégia comercial de caracol, né? Ou seja, primeiro eu conheço meu vizinho, eu conheço o vizinho do meu vizinho, e assim a gente vai se espalhando. E com a gente aconteceu exatamente isso. Então a gente foi na vizinhança, foi se alongando, e hoje 60% da nossa operação está concentrada nos 3 estados do Sul, onde a gente entende que é onde a gente tem que fazer bem feito em casa, para depois conseguir replicar isso para os outros estados. Então, dá o exemplo, né? Exatamente. A gente tem que ser referência aqui. Se o meu vizinho não me conhece, eu estou fazendo a coisa errada. Uma coisa que eu achei interessante é, assim como no jornalismo também não é igual todo dia a gente está entrevistando alguém diferente, conhecendo novas histórias, para vocês também é, né? Porque são perfis diferentes, são várias empresas diferentes, né? A gente, no dia a dia, se depara com... Isso é uma característica nossa, né? E eu sempre falo pro meu time, nós somos pagos para resolver problema, né? E resolver problema é o que tem que nos motivar e não nos derrubar. E quando a gente está motivado a resolver problema e resolver o problema do cliente, todo dia é um problema diferente. E que bom que é assim, né? Porque isso nos ensina. Porque um dia eu estou numa indústria de alimentos, um dia eu estou numa confecção, um dia eu estou numa indústria química, e eu tenho possibilidade de conhecer esse negócio, né? Ou seja, aprender um pouco mais desse negócio e entender a dor do cliente. E aí você chega no escritório e você diz, pô, hoje a única certeza que eu tenho é que não vai ser igual a ontem. E isso é motivador. Porque isso te dá uma possibilidade gigantesca de você aprender. E aprender, eu acho que é a característica que quando o ser humano perde, acabou. Né? Quando a gente desiste de aprender, você parou. aprende todo dia, né? Exatamente. Como é que está a questão de funcionário? Vocês são quantos hoje aí espalhados pelo Brasil? Hoje nós somos 118, né? Contando equipe grande, né? Grande, contando equipe interna e externa. Como falei antes, acho que basicamente desses 118, 70 pessoas são focadas na área comercial. Né? Como o nosso negócio é varejo e são pequenas e médias empresas, eu preciso ter capilaridade. Então, a gente está espalhado em todo, né, nesses 17 estados em várias cidades. E tem uma característica comercial nossa, que eu gosto de falar sempre, que a gente vai na estrada de barro. Né? Eu sempre brinco com o time comercial, falo, cara, no asfalto todo mundo vai. Aquele cliente que está instalado no asfalto, na frente de uma BR e tal, cara, todo o nosso concorrente já bateu a campainha, já deixou um cartão e já está fazendo negócio e está brigando por preço. Só quando você vai para o interior, quando você bate na estrada de barro, cara, dificilmente alguém vai. Né? Então, pô, eu atendo uma cidadezinha lá no interior de Santa Catarina que ninguém conhece. Cara, o meu concorrente dificilmente vai bater lá porque ele nem sabe. Né? Às vezes o meu concorrente tá lá em São Paulo e falou, cara, eu nunca vi São Ludgero, né? E eu tenho um cliente lá e tô olhando esse cliente lá. Por quê? Porque a nossa característica sempre foi de pulverização e de olhar o interior, porque é isso. Cara, não é porque a empresa está numa cidade menor, numa cidade que não tem tanta infraestrutura, que ela não precisa de suporte. Ali pode ter um cliente potencial, exatamente, né? Exatamente. Eu falo, cara, nós temos que andar na estrada de barro. A estrada de barro, o negócio tá lá. No asfalto, todo mundo foi. Porque é fácil. É fácil. O asfalto é fácil para correr. Né? Agora, qual que é o perfil da equipe que compõe a Opera nessas pessoas que dão suporte nos outros estados, principalmente? As equipes comerciais, basicamente, são pessoas com histórico de trabalho de mercado financeiro, ex-bancários, pessoas que já trabalharam em cooperativas de crédito. A gente sempre busca esse perfil na área comercial, porque esses caras já trazem um relacionamento, já trazem uma bagagem, já trazem um histórico. E como a gente lida com crédito, né? Crédito é sempre histórico e é o que você vai fazer na frente. Então, o crédito te traz uma bagagem, né? Ou seja, pô, eu conheço esse segmento, eu conheço essa cidade, eu conheço essa região. E eu sempre brinco que o nosso gerente, né, comercial que está naquela cidade, ele tem que estar lá, fazendo negócio lá, porque o cliente precisa se sentir seguro. E principalmente como a gente trabalha com crédito, com risco, eu preciso entender que se der um problema, ele pode amanhecer no cliente e resolver o problema. Ele não precisa viajar 600, 700 quilômetros, que ele vai chegar tarde. E eu sempre brinco que talvez ele chegue só pro velório. Não vai dar tempo. Né? E a gente precisa chegar antes e resolver o problema do cliente antes. Então, é importante que ele esteja na região dele, atendendo o cliente dele e conhecendo o cliente dele, porque ali ele vai saber o que está acontecendo. A gente, à distância, não tem como saber. Mais difícil, né? É mais difícil. Como é que é essa expansão? Por exemplo, um estado que vocês não estão operando ainda, aí vocês querem chegar nesse estado. É a própria equipe que verbaliza isso, que faz a pesquisa, ou pode ter algum empresário também do ramo que queira trazer um escritório para o seu estado? Geralmente acontece com uma pesquisa de inteligência comercial. Nossa estrutura de inteligência comercial, e a gente tem vários softwares proprietários para fazer isso, a gente estuda as regiões, né? Então, como a gente compra recebível, que é o pagador, o sacado, eu sei onde esse sacado está. E a gente começa a fazer um estudo dessa região. Então, pô, eu vou querer entrar no interior de São Paulo, então eu vou olhar perfil das empresas que estão lá, perfil de concorrente, perfil de estrutura, e aí a gente começa a brincar um pouquinho de dar uns tiros longos. Então, algum diretor nosso vai para lá,
visita 1, 2, 3 clientes, faz uma leitura da região e entende, cara, aqui é o nosso perfil. E aí a gente parte para contratar uma equipe, para montar uma equipe e seguir daquela cidade que a gente decidiu que seria a cidade satélite, usar um raio de 150 quilômetros para fazer o tal do efeito caracol no crescimento comercial. Então, basicamente é isso que a gente avalia inicialmente. E, historicamente, tem dado certo. Mas, sempre falo, né? O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar até lá. Então, pode ser que em algum momento a gente reveja essa estratégia, mas hoje ela funciona desse jeito. Tem dado certo, né? Exatamente. Gustavo, tem algum case que tu queria talvez apresentar pra gente que talvez tenha dado um empenho maior para a equipe, que deu um pouco mais de trabalho, mas que hoje a gente pode dizer, não, esse aqui é um case de sucesso? Cara, em relação a clientes, né, eu sempre, no dia a dia, todos os dias a gente está fazendo alguma operação para o cliente que aquilo fez com que ele pudesse pagar o funcionário dele em dia, que ele pudesse pagar o fornecedor dele em dia, que ele pudesse fazer o negócio dele rodar. E vários cases de sucesso, quando esse cliente liga para alguém do nosso time comercial e dizer, cara, o atendimento de vocês fez com que a minha operação hoje fique de pé, que eu tenha suporte, que eu tenha atendimento e que vocês fazem a diferença no nosso dia a dia. E aí eu volto para o nosso propósito. Quando a gente fala que a gente está aqui para impulsionar negócio, é isso. Porque às vezes o empresário ele é apaixonado pelo negócio dele, ele é apaixonado pelo aquilo que ele construiu e às vezes ele não consegue dar um olhar para a área financeira, dar um olhar para a estrutura de crédito e quando ele vai olhar isso, às vezes é tarde. Porque o banco já fechou a porta, porque talvez ele teve uma restrição no meio do caminho que perdeu crédito e tal. E a gente tá ali para dar esse suporte para ele. Então, às vezes ele já criou um trauma, ele já criou um trauma, ele tá... Eu brinco que, geralmente, quem é apaixonado pelo seu negócio tá com a mão suja, né? Porque tá no dia a dia e tal, e esquece de olhar pro lado, né? E entender, pô, eu vou precisar de crédito para crescer, eu vou precisar de financiamento para crescer. E aí, quando ele vai atrás, às vezes é tarde. E a nossa ideia é justamente isso, cara, olha um pouquinho... porque você vai precisar de suporte para crescer. Né? E quando você cresce, geralmente as pequenas e médias empresas acabam crescendo rápido e o crédito não acompanha. Então o crédito sempre é ou o veneno ou o remédio. Né? Se errar a dose, ou mata ou sobrevive. Eu estava vendo aqui, a gente até mandou um questionário para a gente entender um pouco mais a empresa de vocês. E antes da nossa entrevista, a gente estava falando nos bastidores sobre diferencial. Né? Toda empresa precisa ter um diferencial. Né? Hoje, para a gente chegar nesses clientes mais distantes, como você falou, aquele que está lá na estrada de chão, qual que é o diferencial hoje da Opera? Hoje, acho que o nosso grande diferencial foi entender que muitas coisas de tecnologia a gente precisava desenvolver dentro de casa. Né? A gente usava muito software parceiro, muita coisa parceira, só que a gente começou a entender que eu precisava ler meu cliente de uma forma mais rápida, eu precisava ter mais agilidade, eu precisava estar mais próximo dele, e a gente começou a desenvolver ferramentas de tecnologia para dizer, cara, eu tenho uma resposta mais rápida, eu leio o meu cliente mais rápido, eu sei dar suporte para ele de uma maneira mais rápida, eu tenho um atendimento mais rápido, porque no fim do dia, quanto mais eu travo uma operação para ele, menos ele consegue fazer a vida dele andar. Então, o que é o nosso negócio? Cara, o meu telefone tem que ser o primeiro a tocar quando ele tiver uma dificuldade, a gente atender ele de maneira rápida para ele resolver a vida dele. Então, quando a gente fala de agilidade e proximidade, que é um dos grandes temas que a gente tem dentro de casa, a tecnologia nos ajudou isso. E aí a gente foi buscar gente que, né, talvez seja um dos maiores gargalos de todos os negócios, nós fomos buscar gente que entendesse de gente, mas que gostasse de tecnologia. E foi aí que a gente entendeu que podia fazer diferente. Porque tem muita gente que é apaixonada pela tecnologia e não entende gente. E a gente fez o contrário. Falou, cara, a gente vai atrás de gente que gosta de gente e que use tecnologia para facilitar as coisas. Então é nesse caminho que a gente entende que a gente faz bastante diferença no dia a dia das empresas. Como é que funciona hoje o pós, né? Vocês vão dar o suporte para a empresa, claro, mas como é que é esse tratamento com aquela empresa que passou a fazer parte aí do negócio? Hoje a gente tem uma mesa de operações, né, que dá todo o suporte para o cliente. Então, a partir do momento que ele vira nosso cliente, que ele começa a fazer a operação, ele tem dois grandes caminhos de contato com o nosso negócio. Uma mesa de operações, que trabalha ativa e passivamente, ou seja, que é estar acompanhando ele no dia a dia, se ele precisa de mais uma operação, se está tudo bem, se a operação funcionou, se não funcionou, se ele precisa de suporte, se ele conseguiu entregar a mercadoria no tempo certo, se o cliente dele recebeu o boleto, se o cliente dele está satisfeito com o nosso atendimento. Então, a nossa mesa de operações faz todo esse trabalho. E o gerente, que está no dia a dia, na conta dele, tem obrigatoriedade, isso é um compromisso que ele tem conosco, de fazer uma visita presencial a cada 45 dias no cliente para sentir o pulso dele, né? Ou seja, para sentir a pulsação dele. Então, esses dois suportes a gente entende que faz diferença para o cliente. Ele saber que dentro de casa ele tem uma equipe dando suporte, ativo e passivamente, e ele tem o gerente que vai bater na porta dele e falou, cara, eu vim aqui, a gente tá junto, o que você precisa, eu vim para te dar suporte, eu vim para te ouvir, que é o mais importante. Às vezes, nós, empreendedores, geralmente somos lobo solitário,
né? A gente não tem muito com quem trocar informação, com quem falar e tal, então o empresário está sempre buscando, falou, pô, posso conversar com esse cara aqui que ele vai me dar suporte, vai me entender e vai me orientar. Então a gente segue por esses dois caminhos que a gente entenda que pode dar esse atendimento para o cliente. Você tem uma ideia, desculpa te interromper, Juliano, a gente faz uma média de aproximadamente 200 operações dia. Muita? É muita operação e a gente faz uma média de 12 a 15 milhões de reais de operação dia. Então é muita coisa. Nós compramos por mês algo em torno de 120 mil títulos. Então pensa com quanta gente a gente fala, né, todos os dias. Então a gente precisa estar próximo para que aí, né? essa comunicação seja de forma eficiente e chegue no cliente de maneira sólida, né? Então, para você entender o tamanho da pulverização e do quanto isso é trabalhoso, então a gente está sempre do lado do cliente para que ele tenha esse suporte e para que ele fique tranquilo que o problema dele vai ser resolvido. Hoje tu já vê a necessidade de ampliar ainda mais as pessoas da Opera, né, com esse crescimento nos outros estados também, para atender essa demanda cada vez maior? Hoje a gente deve ter no nosso RH aproximadamente umas 20 vagas abertas. Olha que legal. Desde tecnologia, comercial, suporte, operações, justamente para essa expansão. A gente entende que o mercado de crédito tem crescido, tem evoluído, tem sobrado bons espaços e a gente tem crescido nessas áreas. Mas o que a gente tem focado muito o nosso olhar é para as pessoas, né, do nosso jeito de fazer, né, da nossa verdade, da nossa agilidade. Então, eu sempre falo que para pessoas boas sempre vai ter lugar. Né? Quando você tem um negócio, você está sempre aberto para boas pessoas. Ah, não tem vaga. Não, tem. Para gente boa sempre vai ter vaga. Né? Porque eu acho que isso faz a diferença na vida da empresa e na vida do funcionário. Falou, pô, lá eu sei que eu vou fazer a diferença lá, eu tenho espaço. Então, a gente sempre fala, cara, não tem vaga completa, não está preenchido, está aberto. Gustavo, hoje o empresário, até uma pessoa que é profissional, liberal, que trabalha numa empresa, que quer montar o seu próprio negócio, fica com muito medo, né? Porque você vai investir, não sabe se vai ter aquele retorno certo. Por exemplo, há 3 anos, quando vocês pensaram, não, vamos fazer a Opera, né? Pensou-se, claro, nos desafios, nas dificuldades. Qual a certeza que você tinha que realmente iria dar certo? Cara, nós temos poucas certezas na vida, né? Mas uma delas eu acho que é você acreditar naquilo que você sabe fazer de melhor. E quando a gente pensa em abrir um negócio, quando você pensa em fazer aquela tua vida empreendedora, eu sempre falo, cara, você é apaixonado pelo que você faz? E aqui tem que ser paixão. Né? Em qualquer outro lugar da nossa vida, o amor ele é mais importante. Mas aqui, no empreendedorismo, naquilo que você faz é paixão. Porque a paixão te deixa maluco, te deixa fissurado e faz você fazer coisas transformadoras. Então eu sempre falo, cara, você quer empreender? Cara, você é apaixonado pelo aquilo que você faz? Você sabe fazer isso melhor que todo mundo? Eu sei, vai dar certo. E é nisso que a gente sempre acreditou. E um segundo passo eu nunca vou conseguir fazer isso sozinho. Por mais apaixonado que eu esteja, por mais apaixonado que eu seja, eu nunca farei isso sozinho. O grande desafio é aonde eu falho e aonde eu não sou bom. E aí eu vou atrás dessas pessoas para me completar. Né? O Guilherme Benchimol sempre fala que, né, da XP, que ele só chegou onde ele chegou porque ele contratou pessoas melhores que ele. E é muito isso, cara. Que legal. Você precisa ter gente melhor que você. E ter a humildade de entender, falou, cara, isso aqui eu sei fazer bem. O resto, tudo, eu não sei. Então eu vou atrás de gente que me complemente e queira trilhar o mesmo caminho. Mas todas apaixonadas, né? Eu vi muita gente falando que para contratar funcionário a gente tem que ter sangue no olho e tal, não sei o quê. Cara, eu sou a favor do brilho no olho. Cara, tecnicamente você pode aprender tudo. Mas o brilho no olho eu não consigo colocar em ninguém. Isso você traz da tua vida, traz da tua casa. Então, quando você tem brilho no olho, vai dar certo. E é isso que a gente busca. Legal. É um olhar diferente, talvez seja o grande diferencial também. Exato. Né? Porque às vezes a gente está procurando a capacidade técnica e tal. Eu brinco com o meu time de RH e, né, com a turma lá de suporte. Falo, cara, quando eu for contratar alguém, eu não preciso botar capacidade técnica. A capacidade técnica ele vai aprender. A gente está aqui para ensinar. E aí se o cara olha lá, puta, eu tenho que ter tudo isso pra estar nessa empresa, cara, não faz sentido. Agora, quando ele olha os meus valores e falou, cara, isso aqui eu tenho. Eu gosto de falar a verdade, eu tenho agilidade, eu gosto de ser transparente, cara, eu aceito erro. Gosto de aprender, né? Cara, eu tô aqui, porra, eu quero estar nessa empresa. Tecnicamente, cara, você vai aprender. Você vai aprender. Então, na nossa mesa de operação lá, eu tenho de todo tipo de formação, no nosso time tem gente de todo tipo de formação, né? Não necessariamente da área, e que aprendeu muito, se desenvolveu, por quê? Porque quis fazer.
E a nossa grande missão como líder é ensinar. Uhum. Então, eu sempre falo, cara, esquece a capacidade técnica. Isso nós vamos aprender. Agora, vamos ajudar o cara a olhar para esse negócio e falar, cara, esse meu olho brilha aí. E aí a gente faz diferente. Que legal. E o que é interessante é que vocês são 5, né? São 5 sócios, né? São 5 sócios. Todos eles, cada um na sua área, que sabe fazer aquilo de melhor. Né? E quando você consegue encaixar o perfil de cada um e na necessidade da empresa, cara, dificilmente você vai conseguir falhar. A coisa vai acontecer. Ali um complementando o outro. Um complementando o outro. Mas sempre lembrando, né, que nós não somos uma democracia. Em algum momento nós temos que ter uma monarquia. Alguém dentro daquela área tem que levantar a mão e falar, cara, isso é minha responsabilidade, sou eu que sei fazer esse negócio aqui, então essa decisão partirá de mim. Né? Porque quando a gente parte de uma democracia dentro de um negócio, escutar todo mundo nem sempre é bom, porque te paralisa. Né? Não toma decisão nenhuma, não vai pra frente. Exato. Alguém tem que, dentro da sua área, dizer, cara, essa dor é minha, bota o meu CPF aí, que se der problema, é comigo. E eu acho que isso faz diferença na vida do dia a dia de uma empresa. Que legal. Gustavo, quem está acompanhando a gente agora, assistindo a nossa entrevista, aquele empresário que quer empreender, quer aumentar a sua empresa, quer investir, como que ele pode fazer isso? Ele procura quem? Vai aonde? Vai nas redes sociais, no site? Como é que é feita essa abordagem? Quem ele procura de que forma? Normalmente ele procura a gente pelas redes sociais, né? Ou pelo LinkedIn, ou pelo Instagram, ou pelo nosso site. Nós temos uma estrutura de atendimento pelo WhatsApp também, com uma estrutura bem legal de suporte, de atendimento para direcionar o cliente. Mas aqui é uma característica bem interessante, Juliano, que até vou te falar isso, como funciona para nós. Cara, se o cliente me procura, eu me arrepio. Porque o nosso negócio, como é crédito, eu preciso buscar ele. Eu preciso entender ele. Porque talvez quando ele vier me procurar, pode ser tarde. E eu sempre falo, cara, quando o cliente me procura, eu estou fazendo a coisa errada. Porque eu não achei ele. Então a gente trabalha para que a gente ache ele da maneira antes de ele precisar me procurar. Então é estranho isso, né? Pô, mas no mercado financeiro é muito isso. Quando o cliente me procura, eu me assusto. Então eu preciso procurar ele, eu preciso achar ele. O que ele precisa é levantar a mão. O ideal é encontrar ele. Exatamente. E ele levantar a mão e falou, cara, eu tô quase, me ajuda. E é esse o grande perfil da área comercial. Já teve algum cliente que teve aquele receio, aquele medo, né? Mas que depois ele falou, não, realmente fiz a coisa certa. Mas muito, né? Em muitos clientes nós somos o primeiro fundo de investimento a entrar. O cliente está lá trabalhando só com banco e tal, e aí a gente é o primeiro fundo de investimento a entrar. O cliente tem dificuldade, tem medo, tem receio, falou, pô, como é que não é, né? O nosso segmento no passado foi muito preconceituoso, né? Ou seja, o que é isso? É uma factory, não sei o quê, dá toda aquela, né? E o cliente se assusta, e quando ele começa a entender que ele ganha agilidade, ganha velocidade, ganha uma série de coisas, ele fala, putz, por que eu não fiz isso antes? Então, o nosso grande desafio é ensinar o cliente que ele tem outras possibilidades, né? Ele pode buscar outras alternativas, e a gente se encaixa nessas alternativas. Eu sei que são várias empresas diferentes, vários perfis diferentes, e que também cada região também tem a sua característica, né? Sim. Mas para aquele empresário que tem ainda esse receio, existe uma meta, tipo, de a partir de que momento ele vai ter retorno, que momento ele vai ver realmente a empresa crescendo cada vez mais, ou isso é muito característico de cada empresa? Cara, depende do segmento da empresa, né? E depende do que é crescimento para ele, né? Um vai achar crescimento faturamento, outro vai achar crescimento caixa, outro vai achar crescimento quantidade de clientes. Então, depende do perfil de cada cliente. São metas diferentes também. Metas diferentes. E quando ele nos procura, geralmente é no momento que ele entende que o crescimento dele está mais rápido do que a oferta de crédito. Ou seja, eu estou crescendo mais do que eu tenho de crédito no mercado. Então, poxa, eu preciso trazer um parceiro que me oferta crédito de maneira mais rápida, mais eficiente. Eu não tenho tempo de esperar 3, 4 semanas por uma instituição financeira normal, um banco, liberar para ele um crédito ou entender ele não tem esse tempo. Cara, ele precisa fazer uma operação hoje, para pagar o fornecedor hoje, para receber a mercadoria amanhã e a vida dele tocar. Então, é aí que a gente entra. Tem uma situação engraçada, né? Porque você saiu de uma profissão de sucesso ali do que você fazia para montar o seu próprio negócio. Isso. Hoje as pessoas até têm medo, têm receio de fazer isso, né? Tipo, vou deixar de... todo mês eu recebo meu dinheirinho ali, daqui a pouco eu vou me aposentar. Mas aí não, você foi contra isso. E eu sei que tem muita gente assistindo que também tem esse receio, mas também tem essa vontade. Qual a mensagem que você dá para essa pessoa? Juliano, quando eu comecei o negócio, né, eu estava no melhor momento no banco, na minha melhor carreira, na melhor fase, né, numa fase no banco excelente, e eu resolvi pedir desligamento e abrir o meu negócio.
eu não fiquei esperando o momento certo. E tem gente que fala, você tá doido? Não, a minha mãe ficou 3 meses sem falar comigo. Porque, né, pô, como é que você vai sair do banco, não sei o que. Tá tudo bem, né? Pô, tá maluco, tal, não sei o que. E essa é a fase normal, né, de as pessoas não acreditarem, de as pessoas, pô, como é que pode jogar tudo pro ar e fazer, né, se aventurar e tal. Mas eu sempre falo que não existe o momento certo, né, e a maioria das pessoas não empreende ou não dá um passo pra frente porque fica esperando o momento certo. Cara, não tem momento certo, não existe momento certo. Como é que você sabe a hora que chegou? Não tem, cara. Se você esperar o melhor momento, não, quando eu tiver um bom recurso guardado, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Tem uma frase que eu amo que diz o seguinte: nasceu pronto, nasceu morto. Se tu esperar o melhor momento para ter o melhor produto, para abrir a tua empresa, o melhor momento para tudo, cara, alguém já fez. É verdade. Eu tenho uma ideia espetacular, tô só esperando juntar o dinheiro para fazer. Cara, alguém vai fazer sem dinheiro e vai usar a tua ideia. Ainda vai falar, puxa, eu tive essa ideia, né? Roubou a minha ideia, né? Exatamente. Cara, eu montei meu negócio, fui dar aula nas universidades, em curso técnico e tal, para sobreviver, para pagar a conta, porque ninguém vive de fotossíntese, nós temos que trabalhar. E fui entender que esse era o preço para pagar pelo processo. E aí depois a vida segue, você consegue tocar a tua vida e tal. Mas você precisa pagar algum preço. E precisa entender que não vai existir momento certo. Você tem que fazer. E ser empreendedor é muito sobre isso, é sobre ter atitude e coragem. Cara, não vai ter momento certo. E a gente vai errar inúmeras vezes. E tá tudo bem. E aí volta para aquilo que eu falei, cara. O errar faz parte, né? Cara, e quando você é apaixonado, tá tudo certo. Pô, beleza, vamos, começa de novo e vida que segue. E é isso que a gente vai aprender. Com o tempo e com o amadurecimento, a gente começa a entender que a gente fica mais inteligente. Como é que é mais inteligente? Quando a gente aprende com o erro do outro. Cara, não preciso eu errar pra aprender. Pô, posso dar uma olhadinha pro lado e falar, pô, o Juliano tá errando nisso aqui e tal. Já não vou fazer. Não vou fazer, vou aprender com ele. E a gente vai evoluindo. Então, a mensagem que eu deixo pro empreendedor que tá ali dentro de uma instituição, pensando em abrir o negócio dele, ele falou, cara, não vai ter hora certa. Se tá esperando a hora certa, não vai acontecer. Ela não vai chegar. E lembrar que nem todo começo é fácil, vai ter os seus desafios nenhum ali, né? Começo é fácil. Complicado. Cara, nenhum começo é fácil, é desafiador. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Nem nós íamos estar dando esse conselho. Porque o cara fala, beleza, é fácil, eu vou lá, faço e resolvo. Não é assim. A gente nem estaria aqui agora. Exatamente. Então as pessoas têm essa característica de ter o medo e tá tudo bem, mas estão esperando a oportunidade da vida, estão esperando a hora certa, o momento certo. Ele não vai acontecer. Isso é ilusão. Acho que a grande ilusão de todo possível empreendedor é isso. Não, eu vou esperar a hora certa. Não, a hora que isso acontecer, que aquilo, que aquele outro e tal, eu vou fazer. Cara, não vai dar. Já foi. É aquela só, tem que meter a cara, né? Tem que fazer. Cara, faz. Depois, eu brinco lá no escritório, tem uma tiradinha que a gente usa lá. Cara, primeiro você dá o tiro, depois você corre atrás da bala. Cara, senão você vai ficar esperando sempre o melhor momento. E ser empreendedor é aquilo que todo mundo fala, é construir o avião em pleno voo. Cara, bota pra voar. E aí você vai ajeitando ele em pleno voo. Cair, não vai, porque tu vai dar o teu jeito. Agora, se tu esperar o momento certo pra decolar, você não vai sair do chão. Que legal. Você falou do brilho no olho, eu tô vendo o brilho nos seus olhos. Acho que isso também é o grande diferencial, né? Porque se a gente não tá motivado, a equipe também não tá, o negócio não dá certo. E esse brilho no olho é muito importante. E já que a gente está falando do brilho no olho, eu quero que você mande uma mensagem para quem faz parte da Ópera hoje, seus colaboradores, funcionários, quem está espalhado pelo resto do Brasil, que faz parte dessa história de sucesso. Eu gosto muito de dizer para eles que todo bom exército, o líder tem que dizer que o primeiro a morrer é ele. Né? E tudo que eu falo pro meu time é, cara, se tiver alguém que precisa morrer, eu vou ser o primeiro. Porque eu vou estar defendendo-os, eu vou estar na frente desse negócio e eu vou estar dizendo para ele, cara, vamos, mas eu vou primeiro. Eu vou primeiro. Se alguém tiver que morrer, esse sou eu. Tô lá na frente. Isso. E é isso que faz o nosso time evoluir, crescer e ter vontade de entregar. Porque tem suporte e esse brilho no olho é o que vai fazer com que eles entendam que a gente tá junto nessa. Cara, quando alguém do meu time fala pro time interno, ou pro time externo, ou pra diretoria, falou, não, vocês aí, ou eles aqui e tal, eu falei, cara, se não falar nós, vamos parar. Se a gente aqui, entre nós, não nos tratarmos como nós, estamos errados. Tem alguém fazendo alguma coisa errada. Porque não existe eles ou fulano. Cara, é nós, beleza? Quando o teu time entende isso, acho que existe uma grande possibilidade de as coisas darem certo. Que legal. E qual é a mensagem que você dá para quem hoje faz parte, né? Quem empreende, quem procurou vocês ou que vocês encontraram lá naquele lugar tão distante, lá, mas que estava precisando da Ópera? Qual é a mensagem que você deixa? A mensagem que eu deixo para esse time de empreendedores, né, que é que a gente está ali para dar suporte.
A gente está ali para fazer o cara crescer. Então, a gente fez um trabalho com o Adão Cabral dos nossos planejamentos dos próximos 5 anos de gestão estratégica, e a gente colocou uma frase lá que ela é engraçada, mas tem todo sentido. Ele falou, cara, eu quero dar segurança para o cliente meter o pé no acelerador. Cara, se ele sabe que ele pode acelerar e ele vai ter suporte, ele não vai ter medo. E a gente está ali para dizer, cara, acelera. Acelera que a gente está do teu lado. E é isso que a gente quer fazer e que a gente faz com todos os clientes que estão conosco. Cara, acelera, nós vamos te ajudar. E é interessante, né? O cliente perceber que ele tem esse apoio ali, que ele pode contar com vocês, né? Exato. Isso. E na vida é assim, né, Juliano? Pô, se a gente não olhar pro lado e não saber quem tá na trincheira conosco, vamos parar. É verdade. E, né, mais importante, né, do que a própria guerra, como todo mundo fala, é saber quem tá do teu lado na trincheira. E aí você tem segurança. Falou, cara, opa, tô preparado, tô com as pessoas certas do meu lado, vai acontecer. E aí você anda. E aí você enfrenta qualquer guerra. Gustavo, muito obrigado pela tua participação aqui no Você Empreendedor. Foi muito legal essa conversa, aprendi bastante também. Legal. E espero que quando a gente voltar a conversar de novo, Juliano, fechei mais 10 estados. Legal, Juliano, obrigado pelo convite. De novo, essa paixão pelo nosso negócio me faz estar aqui, me faz falar, me faz mostrar um pouco daquilo que a gente faz, mas principalmente a paixão que eu tenho em ajudar os negócios e ajudar as pessoas fazem com que a gente possa estar aqui e possa mostrar um pouquinho daquilo que a gente faz e inspirar as pessoas, né? Essa é a nossa missão. Cara, se eu conseguir mudar 1% da vida das pessoas que eu falei hoje, eu durmo tranquilo. É isso. Obrigado, Gustavo. E para você que acompanhou a gente até aqui, até o próximo Você Empreendedor.